Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que vai viver a vida eterna com Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Depois, continuando agora no versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus amados, o verbo aqui referido nesse trecho bíblico do livro de João é Jesus. Fica clara a afirmação de que Jesus é poderoso e é Deus, o Criador de todas as coisas, fonte de vida e de luz, uma luz que é incompreensível para as trevas. Também fica claro que o mundo, por ele criado, não o reconheceu. Que ele veio ao mundo para o seu povo e o seu povo o rejeitou. Mas a todos quantos receberam e creram no seu nome, como eu, como você, meu irmão, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E que esses que nele creem não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E Deus desceu dos céus e se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, de graça e de verdade. Glórias a Deus. Meus amados, muitos se perguntam, por que razão um Deus tão grandioso, poderoso, criador de tudo, teve que vir a esse mundo corrompido, decadente, em carne, como um de nós? Algumas pessoas respondem, por causa dos nossos pecados. E essa resposta está correta, muito embora simplória. Evidentemente, assim como Deus criou todas as coisas, meus amados, ele poderia, com seu poder, erradicar o pecado do mundo, sem necessidade de qualquer sacrifício por parte dele. Afinal, Deus não peca, não é assim? Retornemos, pois, um pouco no tempo, meus amados, na época da criação do mundo, para buscarmos uma melhor compreensão desses fatos. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui vemos, meus amados, a serpente introduzindo o pecado no mundo. Satanás induziu a mulher a desobedecer a Deus, contradizendo a sua ordem. E tanto a mulher quanto o homem sucumbiram.
cederam à tentação e caíram. Deus, que é santo, meus amados, e puro, nunca aceitou o pecado e não consegue conviver com o pecado. E o ato de pecar sempre gera uma separação de Deus e uma dívida para com Ele, para com o Deus gerador da vida. E essa dívida precisa ser paga, meus amados, com sangue. Porque o preço do pecado é a morte. E o sangue é símbolo de vida. Livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Depois, no livro de Números, capítulo 28, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Meus amados, Deus requeria que os animais oferecidos a Ele como sacrifício para expiação dos nossos pecados fossem animais perfeitos, sem manchas ou qualquer tipo de defeito. Na verdade, Deus esperava que o homem, diante do sacrifício e morte de um animal puro e inocente, devido aos seus pecados, não aos pecados do animal, se arrependesse e abandonasse imediatamente toda a prática pecaminosa. Mas na prática, o homem continuava a pecar e os sacrifícios somente aumentavam. Até que o homem já estava oferecendo ao Senhor animais doentes, mancos, manchados e com todo tipo de defeito. Até que Deus os ordenou fazerem essas ofertas defeituosas ao seu governador. E quem seria esse governador, meus amados? Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao seu governador, ao teu governador. Porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, obviamente, o homem já não estava mais honrando a Deus com esse tipo de oferta. E dessa forma, tampouco estava obtendo o perdão pelos seus pecados. Quando Deus mandou fazer a oferta ao governador deles, estava mandando oferecer essas ofertas para Satanás.
Foi então, meus amados, que Deus, que é moralmente perfeito, veio ao mundo na pessoa do seu Filho, em carne, para se oferecer como sacrifício perfeito, sacrifício único, pelos nossos pecados, para pagar com seu sangue a nossa dívida, para morrer por nós, como um cordeiro puro e santo, sem pecados, sem defeitos, para nos proporcionar a única forma de salvação. O único caminho para a vida eterna. Isso, meus amados, é muito amor. No livro de João, capítulo 6, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso foi Jesus falando. Depois, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus desceu do céu com a missão de nos conceder o dom gratuito da vida eterna, a sua graça. A lei de Deus estabelecia o pagamento dos pecados com sangue. Então Jesus veio, cumprindo a lei, oferecer o seu próprio sangue como propiciação pelos nossos pecados. Observe que Deus poderia ter exterminado a vida no mundo, ou então mudado a lei. Mas como Deus é moralmente perfeito, ele preferiu seguir a lei e pagar o preço da nossa dívida. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Glórias a Deus. Meus amados, observe que nós estávamos mortos em pecados e delitos. E Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, perpétuo, único. E então nos deixou um novo testamento, que é a nova aliança, o pacto da graça de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue.
e sem derramamento de sangue não há remissão. Observe, meus amados, que o Antigo Testamento, o tratado da lei de Moisés, também foi consagrado com sangue, mas sangue de animais. Mas o novo pacto foi consagrado com o sangue do próprio Deus, Jesus. Um sacrifício infinitamente superior e suficiente para vencer a morte que tão de perto nos rondava. Temos que viver, meus amados, pela graça de Jesus. Livro de João, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meus amados, Jesus nos trouxe a graça e a verdade da salvação, porque a lei apenas apontava para Jesus, o sacrifício perfeito, nos dando a consciência do pecado para arrependimento e um perdão temporário. Por essa razão, o Verbo se fez carne. Deus, moralmente perfeito, não se eximiu de cumprir a lei e veio ao mundo para pagar com o seu próprio sangue a nossa dívida, para nos redimir e nos deixar o Novo Testamento da sua graça, com a promessa da vida eterna. Meus amados, o Verbo se fez carne, por amor de mim e de você. Viver ainda pela lei de Moisés é negligenciar esse amor, todo o sacrifício que Jesus passou. Eu recebo, meus amados, todos os dias, a graça de Deus na minha vida. E você? Recebe? Receba, meu amado. Não há outra opção para a salvação. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.